Bom dia, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com Marcos Antônio Marques Cardoso, presidente do CDL Amapá e também presidente do Sindicato dos Lojistas daqui do município de Macapá. Eu quero que você participe conosco, principalmente acompanhando, porque é um assunto palpitante. Vamos falar de várias questões que interessam a todos nós, para você tomar conhecimento da dificuldade que a gente está passando. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta agora sim para conversar com o Marco Antônio. Prazer muito grande falar com você. Prazer é meu, presidente Rodolfo, né? Pois é, rapaz, depois de tanto tempo, né, a gente dá volta e se encontra nas coisas, né? Esse mundo é pequeno. Quem me levou para as instituições foi você, foi Abdala, mas realmente convidado por você. E nós fomos para a Associação Comercial, que era a única instituição que tinha no Amapá, né? Pois é, graças a Deus ela filiou bem, né? Filiou a Federação da Indústria, a Federação do Comércio, a Federação da Agricultura, mas depois a Federação dos Transportes, Sebrae, passou a ser Sebrae. Você também já esteve lá pelo Sebrae. Passamos pelo Sebrae. Passamos juntos pelo Sebrae, naquela parte estrutural. E agora você está no clube de diretores, no clube de dirigentes lojistas. Câmara de Dirigentes Lojistas. Bem, eu falei o clube porque já foi clube, né? Já foi clube. Bem, como é que está esse balanço que a gente vê pelo Brasil todo, a inadimplência cada vez crescendo mais, que nós estamos aí numa questão de difusão de problemas intensos, aumentando a população, diminuindo o salário, aumentando o desemprego, carência do recurso e aumentando a inadimplência. Como é que o comerciante se aguenta numa parada dessa? Eu posso lhe chamar de presidente já pelos anos de conhecimento, pelo presidente que você foi da Associação Comercial, da Federação da Indústria, já presidiu clubes de futebol, então vou lhe tratar como presidente, né? Presidente, o que nós estamos passando, como você falou da inadimplência, nunca visto no Brasil um volume tão grande de inadimplentes, 57 milhões e meio de inadimplentes. E o que é pior, a inadimplência maior é no Sudeste, que é onde puxa o Brasil, né? Se o Sudeste estivesse bem, o Amapá podia estar ruim, que não teria problema nenhum. Daqui a pouco se recuperava, né? Se recuperava. Mas é o Sudeste puxando a inadimplência do país. Isso é muito grave, principalmente para um estado como o nosso, que depende do Brasil. O Amapá depende do Brasil. Talvez... Isso depende economicamente. Economicamente. Com uma inadimplência de 57 milhões e meio, não tem jeito. O desemprego vem do lado, né? Porque isso é uma consequência do desemprego. A consequência de um leva ao outro. É. Os dois se completam, né? É porque o camarada está empregado, ele está pagando as suas contas. Se ele foi cortado do emprego, então ele não vai ter como pagar as suas contas. E foi o que aconteceu. Aqui no Amapá foi isso que aconteceu também? Aqui também. Aqui o Amapá não era para ter nenhum tipo de crise. Se nós dependemos, se falava que dependíamos do Estado, realmente, hoje nós estamos 100% dependentes. Nós tínhamos uma coisa aqui que o amapaense não prestava atenção, que era as mineradoras. Então, a mineradora ela movimentava 15 mil empregos direto. E ela era responsável por muito do que ocorria no comércio aqui. O movimento do comércio de Santana, o movimento do comércio no Amapá, em geral no estado, dependia muito também disso. E só que ninguém nunca ligou, né? Com o desabamento do porto, aí começou a sentir.
fechou todas as mineradoras, porque sem o porto não dá para extrair, para botar onde, para levar para onde, não tem para onde sair. Precisamos urgentemente das licenças, porque muita gente pensa que é o governo que vai construir porto, que é o governo federal. Não, isso é iniciativa privada. O porto, quem constrói é iniciativa privada. O porto de embarque de minérios é iniciativa privada que constrói, que monta, porque ele já foi comprado, está aí, veio da Alemanha e foi a Anglo que comprou, a Anglo iniciou, mas não tem licença, não completa-se, né? Não se refaz o porto. Então isso, se voltasse o porto, o Amapá já começaria a melhorar, já diminuiria o emprego. Esse ano nós perdemos já mais de 5 mil postos de trabalho. Ora, se voltasse o porto, de saída mesmo já voltaria 2 mil empregos, de saída. E depois, conforme... Completaria, né? Depois... Agora, no comércio, a gente percebe, além da questão da falta do emprego que era próprio da mineração, que era instigado pela mineração. O comércio hoje em dia, a pessoa assim, está um deserto, né? Inclusive tem citações na internet que nós aqui, então parece o comércio de Macapá está igual ao deserto Saara, não tem ninguém. É isso mesmo? Tem momentos que não tem ninguém mesmo no comércio, né? É visível. Hoje nós vivemos, volto a dizer, hoje 100% do poder público. Deus o livre se houvesse um atraso ou se parcelasse, aí o comércio realmente iria dispensar mais gente. Seria um desastre. Mas é um risco ainda, né? É um risco, mas a gente tem fé em Deus e que isso não aconteça no Amapá, né? Marquinhos, nós vamos só para um rápido intervalo comercial, a gente volta já para continuar essa nossa conversa. Bem, de volta conversando aqui com o Marco Antônio Marques Cardoso, ele é presidente do CDL e presidente do Sindicato dos Lojistas. Onde está o maior? Porque aí o Sindicato dos Lojistas tem todos você como presidente, tem todos os associados, né, que são dirigentes das empresas, que são sacrificados para pressionar o presidente do sindicato, para trabalhar a favor dele. No CDL, né, está lá o presidente da Câmara para verificar quem é que pode comprar, quem não pode comprar. Às vezes dá vontade de liberar a turma todinho, vai comprar. Pois é, infelizmente não dá para fazer assim, né? Porque lá realmente é o serviço de proteção. Lá é onde está o banco de dados do Amapá, do SPC Brasil, do Serasa, e seria uma irresponsabilidade muito grande se pensar assim, mas que o que nós estamos orientando esses dias, a partir de amanhã começa uma negociação entre lojistas e clientes para que haja uma forma de negociação do débito. Negociação do débito. Aquela movimentação nacional, ela chegou aqui. Como vai funcionar? Isso aí é caso a caso. O cliente vai aonde ele está devendo e vai fazer as negociações, vai fazer as propostas, eles vão entrar em acordo. O lojista... é o hipossuficiente. Ele é o hipossuficiente. O lojista é tido sempre como o suficiente. Não é? Nesse caso aí, nesse acompanhamento do hipossuficiente com o suficiente, aí tem uma série de coisas. O hipossuficiente tem muita desvantagem. Primeiro, ele não tem o dinheiro. De qualquer maneira, esse é um chamamento para os acordos, né? Certo. Para os acordos. Tira juro. O que puder tirar, tira para que ele volte. Qual é a disposição que você viu nos empresários, nos lojistas principalmente? Olha, o lojista está disposto a ter de novo aquela pessoa como cliente. Comprando, né? O cliente só é importante, ele é tudo.
Mas a importância dele é quando ele está adimplente. Quando ele pode comprar. Quando ele pode comprar. Então, é melhor que se perca os juros que hoje o cliente tem com a empresa, que a empresa tire os juros e ele volte a comprar. Esses juros, quem é que põe? Porque eu estou devendo, eu estou aqui, estou no mês de novembro, eu deixei de pagar em maio, quando não deu mais o dinheiro. Então eu estou atrasado. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, né, vou para o 7º mês aí. Esse juros que foi colocado aí, quem colocou? Foi o lojista, né? O lojista que colocou, mas ele colocou porque ele também está pagando juros para o banco, né? Então isso é uma cadeia. Isso na realidade é uma engrenagem que ele está pagando para o banco, ele vai negociar com o banco também? Olha, ele deve negociar com o banco também, mas... Ou ele tem uma gordura que ele botou, se ele está pagando 3% para o banco, de repente ele cobra 5% do... Não tem mais isso, né? Cliente. Não tem mais isso. Né? Essa possibilidade. O cliente não tem nenhuma condição de pagar juros se ele está até perdendo o seu emprego, se ele está em dificuldade mesmo. Está muito difícil pagar juros. O lojista tem que negociar com as empresas, com a indústria, né? Onde ele está devendo também, para que ele não saia num prejuízo muito grande, né? Mas o prejuízo maior é ele deixar de vender. Deixar de vender. Agora, tem muita questão com o governo ainda para receber, ou o governo agora compra e paga. Porque o problema é esse, sempre foi essa luta da empresa, dos lojistas, de vender para o governo não pagar. Bom, eu acho que de uns 2 anos para cá, eu acho que pouco lojista quer vender para... Não quer vender para o governo. Mas o governo é um bom cliente. Ele seria o maior cliente que já houve, né? Sim, pois era. Mas hoje, com a dificuldade que está, a gente está vendo que o governo está com dificuldade até de pagar salário. E aí fica difícil ele pagar fornecedor, né? Fornecedor está sempre ficando para trás. Terceiro, quarto, né? Ou sem plano. Sem planos. Mas o governo não vai entrar nessa fila? Se ele quiser, digamos, o governo está devendo, não está devendo? Está devendo. Tem muitos empenhos que estão feitos lá, que está prometido o pagamento, por mês não vai, por outro mês não sai, por outro mês não sai. E como é que faz agora? Ele vai negociar também, aproveitar essa onda e negociar? Olha, o governo é uma coisa à parte, né? É muito difícil. Ele não pode negociar? Pode negociar, sim, pode negociar. O governo, para baixo pode negociar. Se alguém tem faturas a receber com o governo, e é melhor que ele receba qualquer coisa do que... Até com prejuízo. Até com prejuízo. Só que esse, igual o outro, é um caso a caso. Dos ovos de ouro. Não é? Porque o governo também só vive do resultado da empresa. Né? Como é que está essa relação aí com relação aos lojistas? Com relação aos impostos, ele continua firme lá, cobrando mesmo? O governo fez agora um refis estadual e um refis dispensando todos os juros. Fez o refis cobrando, né? Cobrando, sim, mas ele... Para pagar não fez ainda o refis. Para pagar não. É interessante o governo, né, rapaz? Porque o governo faz o refis para cobrar. Agora para pagar ele não faz. Né? Isso é um costume velho, né, rapaz? O camarada, o hipossuficiente desde que não seja o governo. Sempre o poder puxando o lado dele, pro lado dele, né? Não era para ser assim, né? Não era para ser assim. Não era para ser assim. Agora, quer dizer, começa quando essa negociação? Essa negociação, esse mutirão, que chama de mutirão, começa, né, da dívida. No dia 12 de novembro. 12 vai dar o quê? Vai dar... Não, começa dia 10 de novembro. 10 de novembro? 10 de novembro, amanhã, né? Então começando dia 10, você vai, a partir daí, vai poder chamar a turma toda para negociar. Para negociar. Como é que vai? Ele vai na cada loja? Ele vai na loja e essa é uma negociação caso a caso. Né? As lojas vão estar com a equipe preparada para atender os clientes, sua equipe financeira, né? Para atender, tem fazer o melhor negócio. Está negócio. cobrando dívida de outra?
Porque no banco tem, um banco compra a dívida do outro. Para vender a dívida. Tu tem notícia disso aí? Não tenho notícia aqui ainda, no mas seria bom. No Brasil tem, né, a nível nacional tem. Seria bom, uma grande empresa com capital, né? Comprar a dívida dos pequenos, comprar a dívida dos pequenos seria uma ótima. Claro, teria o deságio, né? Por exemplo, lá o Palácio do Esporte poderia, né? Tá doidinho. Poderia vender a dívida, né? Ele se virava para cobrar, né? Muito bem. Eu estou conversando aqui com o Marco Antônio Marques Cardoso, nós vamos a mais um intervalo, tá, Marquinhos? A gente volta já, continuando essa nossa conversa. Muito bem, estamos de volta aqui conversando com o Marco Antônio Marques Cardoso, ele é diretor aí do CDL, presidente, é presidente lá, né? Presidente do CDL. Aliás, ainda não tive por lá, não foi ver, né, rapaz? Mas olha, Marco, aqui no Amapá, qual é o tamanho da dívida que você acha que a sociedade tem com o comércio? Você tem um levantamento desse? Nós não temos o volume de dívida, nós não temos... Mas chega a 100 milhões? Chega a 100 milhões. Chega a 100 milhões. Chega a 100 milhões. É um volume considerável. Significativo. É claro, um comércio relativamente pequeno, não é? Necessitando de dispor da moeda, porque comprar à vista é uma coisa, comprar a prazo é outra. Comprar a prazo e não pagar a primeira vez vale a pena, mas comprar a prazo e continuar não pagando, aí o camarada aumenta o risco, aumenta o preço. É assim que funciona? Para o empresário ficar no mercado, ele tem que ter, de alguma forma, ter um ganho, né? Claro. Senão ele sai do mercado. Ele come, né? Ele come, ele bebe, ele veste, e ele tem que pagar os impostos. Se não pagar o imposto, ele sai do mercado imediatamente, né? Porque aí os impostos são coisas altíssimas. Tem multa, tem juros, tem tudo. O imposto lá começa lá com 100% de... Não é? 100% só na multa. Agora, Marquinhos, com relação ao açaí, por exemplo. O açaí, o pessoal diz aí, a gente tem conversado com as pessoas, ela disse que é o único setor aí que o pessoal está trabalhando com dinheiro. Também não vende fiado. O camarada vai chegar lá vender, só compra o açaí se levar o dinheiro. Quem tem dinheiro no Amapá é quem está cultivando o açaí. Isso, você tem sentido essa verdade? É verdade, é verdade. O açaí é um produto de uma procura assim espantosa. Na realidade, nós que consumimos o açaí, que viajamos o Brasil todo, sabemos o quanto é o tamanho da procura deste produto mundial. Correto. Mundial. Se nós produzíssemos 50 vezes, 100 vezes o que nós... Tem mercado para qualquer volume que se produz. Pode se transformar metade da floresta do Amapá em açaí, que ainda assim seria muito pouco para o que o mundo precisa desse energético, né? Esse energético. Na realidade, o açaí tem as suas propriedades que foram descobertas aí de uns 10, 20 anos para cá, e o Amapá mesmo, se tem uma coisa que não parou a exportação, foi de açaí. Foi de açaí. Foi de açaí. A empresa que faz a exportação do açaí, a Sambazon aqui, ela está exportando aí 25 milhões de dólares, espera exportar 30 milhões de dólares esse ano. Mas olha, de onde chegou o açaí? Está no Japão. O açaí está nos Estados Unidos, está na Coreia. Estou falando essa parte assim mais difícil, mais da cortina. Você que é uma pessoa que está há muito tempo no trecho, já tinha vivido um clima como estamos agora ou não? Nós vivemos a época da Revolução, nós vivemos antes da Revolução, todo o período revolucionário, todo o problema do Brasil Novo, né? E depois da democracia do Brasil, refeito a democracia brasileira a partir de 88. Como é que você vê isso aí?
Olha, se essa pergunta é sobre a credibilidade do que está acontecendo no país, Não, os nossos... É nós, movimentação financeira. Não Ah, financeira. Essa movimentação. Movimentação financeira é a primeira vez que o Brasil sofre assim um aperto tão grande. E o Amapá também. O Amapá nunca tinha passado um aperto tão grande, momentos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo agora. De 2000, isso aqui ele vem devagar, né? Mas ele se acentuou muito em 2014, 2015, e eu estou com medo. A projeção para 2016 é igual a 2015, e aí vamos ver o que acontece, porque tem as previsões. Se ficarmos com os nossos governantes lá é uma coisa, se sair é outra, tal, né? Então o Brasil está vivendo esse momento que nós que já passamos, a repercussão aqui é muito grande, e nós que já passamos vários momentos de Brasil, várias fases do Brasil, nós pensávamos que nunca ia ter uma fase igual essa. Inflação. Como é que doma essa inflação de acima de 10%, inflação de 2 dígitos? Como é que doma o comerciante? Pois é. Nós já vivemos inflação, mas que tínhamos o gatilho. O funcionário ganhava, ele começava dia 1º com o salário, dia 10 ele tinha outro salário, dia 30 ele tinha outro salário. Hoje não. A inflação de janeiro, nós estamos em novembro e poucos tiveram algum tipo de aumento. O funcionário federal, quase nenhum aumento. E o funcionário estadual, aumento em algumas categorias, bem pouco. Municipal também. Só o comércio é que tem obrigação, né? As leis são, a iniciativa privada, as leis quanto à iniciativa privada são muito duras e rígidas, e nós temos que cumprir logo. Em abril a gente tem que fechar os acordos coletivos e fechamos e depois sofremos essa mão as de obra, consequências. ela está cara hoje para o comércio ou não? Ela está cara. Por que ela está cara? Ela está cara por causa das vendas que estão em baixa. Quando as vendas estão altas... Você calculou em abril? Calculamos em abril. Porque havia a promessa da recuperação, né? E aí não houve a recuperação. Não houve a recuperação. E o comércio não tinha gordura para sustentar esse aumento da... Nenhuma, e o resultado é o desemprego. O comércio, ele continua com os mesmos salários, fechado, porque não pode baixar, mas ele dispensa os funcionários. Então, quem está perdendo é, na realidade, a sociedade em geral. Porque o comércio é onde todo mundo começa a trabalhar. Se você tem o primeiro emprego, no comércio. Muito raramente você tem o primeiro emprego no outro local. Eu tive meu primeiro emprego no comércio, você seu primeiro emprego no comércio, não é? Já tive vários empregos, mas sempre no comércio. Quer dizer, é uma coisa que precisa ser olhada socialmente, não só com o olho econômico, com o olho fiscal. O que nós temos conversado, às vezes que nós encontramos o Ministério Público, as coisas tudo, nós sempre mostramos para eles, olha, vocês têm que ver o que é o comércio. O comércio é o sacrificado. Na realidade, o comércio é o sacrificado. Não é só o funcionário público que é o sacrificado. O comércio principalmente no Amapá, se Deus o livre, se negar, o Estado quebra. Então, o que acontece? O empresário ele tem que trabalhar, e o que está acontecendo hoje? No dia dos impostos, o empresário vai ao banco e empresta dinheiro para pagar o imposto. Nunca tinha acontecido isso, mas muitos empresários estão fazendo isso. Para que ele não fique, ele fique no mercado, ele vai ao banco, faz o empréstimo, paga o imposto e dias depois ele vai e devolve ao banco o dinheiro dos impostos, porque ele pode precisar no próximo mês, né? Percebe que existe dentro das organizações alguma barreira sendo tomada de proteção para o empresário local ou seja o que Deus quiser? Não, o empresário local, o nosso presidente da FEComércio agora, ele lutou muito para que houvesse esse refis, porque quando você deve ao poder público, você tem que pagar, não tem jeito, não há dispensa nenhuma, não tem jeito. O fisco é o fisco, já está dizendo que ele é, o fisco confisca, né?
Então ele lutou muito e conseguiu o refis, mesmo com os descontos de todos os juros. O governo está dispensando todos os juros, ele quer receber o principal. Mesmo assim, está com dificuldade. Está com dificuldade. O povo quer pagar, mas se não tem dinheiro, como é que paga? Então está empurrando, porque tem um prazo final, tem um prazo limite para pagamento, que o prazo limite, eu não me recordo bem, não sei se é 31 de dezembro, mas eu sei que está correndo. Está correndo o tempo, cada dia é um dia menos. Isso. E o empresário não quer perder a oportunidade de pagar seu débito sem juros. Para passar pelo menos, passar o ano sem dever muito. Sem dever muito. Se sair desse débito é muito importante. Presidente, muito obrigado por ter vindo aqui, por esse papo que a gente tem que colocar para a sociedade, para saber o que está acontecendo também, porque tem muita gente que pensa que o comerciante aí está bamburrando, não é? Que é um bando de chorão, e não é. Isso que é grande verdade. E eu quero agradecer a sua vinda aqui, tá? E tomara que a gente se encontre outra vez falando muito melhor desse Brasil, não é? Muito melhor. Presidente, eu agradeço o convite, né? E também eu gostaria de vir, mas para falar assim, olha, mudou o cenário, o Brasil está outro, o Amapá está vendendo bem, está tudo correndo às mil maravilhas, nós não temos problema nenhum. Mas isso eu tenho certeza que vai passar um pouquinho de tempo para a gente poder falar isso. Muito obrigado. Nós conversamos aqui com Marcos Antônio Marques Cardoso, presidente da CDL, presidente também do Sindicato do Lojista de Macapá. E eu quero agradecer a que vocês ficaram conosco até agora. Muito obrigado e eu conto com vocês na outra oportunidade.